Olha, nós podemos dizer que a trajetória política do Arthur Doval, ela tá liquidada. Depois dos áudios que ele falou que as mulheres ucranianas elas são fáceis por serem pobres. Um desprezo aos mais pobres que o Arthur já havia demonstrado em 2020 quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, ao atacar o padre Júlio Lancelotti, falando que o padre era um cafetão da miséria. Mas chama a atenção que essa queda do Arthur Doval, essa ruína que o Arthur Doval passa, ela é muito contemporânea às crises de identidade que esses movimentos de renovação política passam hoje, inclusive o próprio MBL. Mas não somente. Além do MBL, outros partidos clandestinos, movimentos de renovação também passam pelo mesmo problema. E aí nós podemos citar o Renova BR, o Acredito BR da Tabata Amaral, o Livres e alguns outros. Inclusive o próprio Partido Novo, que foi um partido que surgiu prometendo uma nova cara da política, está correndo o risco de perder o fundo eleitoral e deixar de existir por conta da cláusula de barreira com muitos problemas internos. Então eu vejo que todos esses movimentos que surgiram lá em 2014, 2015 e que ganharam destaque em 2018 começam a perder a sua identidade e têm uma grande chance de encolherem agora em 2022 e até mesmo deixarem de existir. E eu quero usar essa parte do Arthur Doval para conversar com vocês sobre essa mudança na política que nós estamos vendo nesse momento, com o encerramento ou com as crises internas desses movimentos que eram movimentos apartidários ou quase apolíticos. Mas antes eu preciso explicar, eu estou num ambiente diferente, provisoriamente gravando aqui, voltarei para o estúdio convencional, mas até lá eu peço a sua colaboração, peço a sua ajuda, deixe o like, principalmente o comentário, ou sua mensagem de repúdio ao Mamãe Falei, ou a sua opinião sobre esses partidos clandestinos, porque tudo isso é muito importante e ajuda o canal nesse momento de turbulência que nós estamos superando do algoritmo da plataforma. Mas vamos começar falando do Arthur Doval, porque a fala dele, que as mulheres ucranianas são fáceis por serem pobres, repercutiu em vários países, pessoal, ao redor do mundo. Inclusive, grupos de direita internacionais pediram a cabeça do Arthur Doval. E a situação dele está ficando insustentável dentro do Podemos. E é muito possível que ele seja desfiliado do Podemos, que é o terceiro partido dele. Antes do Podemos, o Arthur Doval havia disputado a prefeitura de São Paulo pelo Patriotas. E em 2018 ele venceu a eleição pelo DEM, pelo Democratas, sendo que ele foi expulso posteriormente do Democratas. Então ele não consegue parar em partido nenhum. A cada 1 ano e meio praticamente, o Arthur Doval ele sofre com mudanças de partido, ele não se encaixa em lugar nenhum. Ou seja, quem que vai querer ter em seus quadros um parlamentar que causa problemas como o Arthur causa e tem essa fala execrável sobre os pobres e todo esse desprezo à população mais pobre? Fica difícil para ele encontrar um partido minimamente estruturado para que ele possa disputar novas eleições com chances de vencer. Porque um partido estruturado significa palanques regionais, estruturas, fundo partidários e quanto menor é o partido, fica mais difícil de sustentar uma campanha. E em paralelo a isso, com o Arthur desligando a sua candidatura para o governo de São Paulo, o MBL sofre também. Porque a candidatura do Arthur Doval como governador de São Paulo era, como se eu posso chamar, o grande chamariz para o MBL continuar existindo. Porque o MBL apoiaria o Sérgio Moro em palanque nacional, mostrando que é um movimento anti-Lula e anti-Bolsonaro, com o Sérgio Moro levantando ainda os seus valores de lava-jatismo de 2014, 2015, o que já está com um cheiro de demodê, um cheiro velho. Inclusive as pesquisas mostram que apenas 10, 11% da população se importam com a corrupção como o principal problema do país. E o Arthur Doval em São Paulo, o principal colégio eleitoral, faria com que o MBL tivesse uma grande visibilidade em São Paulo, no principal colégio eleitoral do país, formando quadros aqui e acolá com alguns deputados, inclusive o próprio Kim Kataguiri. Só que agora, sem o Mamãe Falei, como que fica o MBL? Com uma crise de imagem. Porque Kim Kataguiri tem problemas. Falou lá a respeito do partido do Tio Adolfo. O Arthur Doval, desprezo total aos mais pobres. E depois o Renan Santos, que o Arthur Doval falou que ele fazia turismo sexual. Então assim, o núcleo do MBL está com problemas. E a identidade do MBL também. Porque quando o MBL surgiu lá em 2014, 2015, o MBL surgiu em oposição a Dilma e principalmente ao politicamente correto daquele identitarismo mais estúpido que ainda existe hoje. Então o MBL mostrou um certo humor jovem, um certo humor, como posso falar, politicamente incorreto, com memes, postagens, uma certa sagacidade juvenil que conquistou os jovens naquela época. Mas isso faz quanto tempo? 8 anos já? Ou seja,
aqueles jovens, assim como o MBL, envelheceram. O Arthur Dovalso naquela época tinha 26, 27 anos, hoje tem quase 40. Então o movimento envelheceu. A população não está mais tão interessada assim em memes políticos, em politicamente incorreto, porque nós vimos o que aconteceu quando colocamos Bolsonaro na presidência da República. Um parlamentar que era politicamente correto falava aquilo que ele pensava. Agora nós temos 650 mil mortos em função da pandemia, o país em frangalhos economicamente por culpa de alguém que é politicamente incorreto. Então a população não quer mais essa brincadeirinha política que o MBL faz. A população quer uma certa seriedade, o que o MBL não tem. Porque agora eles não são nem tão cabeças brancas para passar credibilidade, mas também não são tão jovens para continuar com esse humor juvenil. Então há um problema de identidade do próprio MBL, o que é acompanhado pelos outros movimentos, como eu falei, Renova BR, Acredito, Livres, que conseguiram eleger alguns deputados federais e alguns senadores, inclusive, em 2018. Tanto que o Alessandro Vieira, ele veio do Renova BR, que é uma papagaiada. Eu fiz parte do Renova BR em Cidades em 2020. É um curso tosco, não politiza absolutamente nada. É um curso quase como coach, que tem uma parte boa ali que ensina como você ganhar eleições. Só isso. Não é um curso que politiza, é uma papagaiada. E agora eles sofrem com esse problema. Porque o MBL também, o Renova BR, o Acredito, eles se transformaram como partidos clandestinos. E aí dentro dos partidos convencionais há uma resistência. Peraí, você está seguindo qual senhor? Você está seguindo o regimento do nosso partido ou você está seguindo o regimento do seu movimento? Foi o que aconteceu com a Tabata Amaral no PDT. Então essas figuras de Renova BR, Livres, Acredito, começam a ter dificuldades no dia a dia da política. A realidade começou a se impor a esses movimentos que surgiram ali e conseguiram ter o seu ápice em 2018. A mesma coisa aconteceu com o Partido Novo, que nós podemos falar que é um Renova BR, ou é um Livres, é um Acredito, que está institucionalizado como partido. Mas o Novo sofre com muitos problemas internos, tanto que o João Amoedo, que seria o candidato à presidência da República, não vai sair. Eles colocam tanta burocracia interna, querem fazer processo seletivo, como se eles fossem trainees, que eles não conseguem mais filiar ninguém ali dentro com a mínima chance de disputar uma eleição. Tanto que, se você for pegar a quantidade de candidatos do Novo nas prefeituras em 2022, o número é pífio. Pífio. E há essa dificuldade e o Novo briga internamente para ter uma flexibilização maior para afiliar novas pessoas e ter mais chances de vencer ou eleger quadros em 2022, agora nessas eleições. E uma das coisas do Novo que me chama muita atenção é que o Novo quer viver de doações. Não, nós somos um movimento que nós queremos viver de doações. Tudo bem que o João Amoedo tem 500 milhões de dinheiro guardado. E é claro que isso ele vai sorrir à toa. Obviamente ele tem bala para colocar, fazer doação ao Novo. Mas como que o Novo conseguirá sobreviver sem o fundo partidário? Eles falam, nós não vamos receber fundo partidário. Tá bom, e não vão mesmo, né? Nem se vocês quisessem, porque a cláusula de barreira tá aí. O Novo não vai passar pela cláusula de barreira, vai perder a chance que eles têm de ter o fundo eleitoral, falei fundo partidário, de ter o fundo eleitoral, e um partido que está caminhando para a sua... para assumir. Assim como todos esses outros movimentos de renovação política que o MBL faz parte. Por quê? Porque o movimento, aí que está a grande questão, e isso ajuda a explicar um pouco também o movimento do Lula e a posição do Lula nas eleições esse ano. A população experimentou a antipolítica. A população experimentou a nova política com o Bolsonaro. Mas Bolsonaro estava há 30 anos como parlamentar. Sim, ele estava há 30 anos. Mas muitas das falas do Bolsonaro que eram compartilhadas, a população não acreditava. Não, isso aí é intriga da oposição. Ele se mostra pelo menos autêntico. Ele se mostra verdadeiro. Vamos dar uma chance porque ele é um novo, ele é um outsider da política. E a população brasileira hoje sofre por conta desse outsider da política. Isso também ajuda a nós entendermos o momento do Sérgio Moro, que não sai dos 8% desde o momento que ele lançou a sua candidatura. Ele anda de lado, ele está estagnado e não consegue decolar. Porque o momento da política hoje é de fato o momento da política, daqueles que fazem política, daqueles que são políticos. Não vamos mais fazer experiências. E aí você começa a ter crises de, crises de identidade. Como o MBL vai continuar resistindo, sendo que ele precisa ter um partido e o movimento está com os seus membros inseridos em uma regra e uma lógica partidária. Como que o Renova BR vai continuar existindo se os seus membros que foram formados ali continuam inseridos em outros partidos e esses partidos têm as suas regras próprias, diferentes da do Renova BR?
ou esses movimentos eles fazem aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer, que é colher assinaturas e de fato se oficializarem junto ao TSE como partidos políticos de verdade, ou eles estão fadados a desaparecer ou ficarem ali movimentos praticamente irrelevantes. Mas nós temos que esperar para ver, e eu quero saber muito a opinião de todos vocês. O Arthur Doval está liquidado politicamente? Na minha opinião, é muito semelhante o momento que o Arthur passa com também o momento que o MBL e os outros partidos clandestinos também passam.